Olá, uma boa noite a todos. Hoje é dia 21 de junho, domingo. Meu nome é Guilherme Peck, eu sou médico formado pela UFRJ, tenho residência em clínica médica, cardiologia e arritmias cardíacas pela mesma instituição e sou membro titular da Sociedade Brasileira de Cardiologia. O título dessa aula é Perdendo o Medo da Combinação hidroxicloroquina e azitromicina. E o grande objetivo é que ao final dela, você, colega médico, possa ter tranquilidade para prescrever essa combinação do ponto de vista cardiológico em pacientes que você julgue necessário, principalmente nesse cenário de pandemia por coronavírus. A gente não pode começar sem falar da principal crítica que a hidroxicloroquina ou a cloroquina sofrem, que é aumentar o número de mortes por arritmia. Na figura, a gente vê um exemplo de uma reportagem que o ex-ministro Mandetta deu, e ele falou exatamente com essas palavras: cloroquina pode aumentar mortes por arritmia. Mas será que isso é verdade? Eu vou aqui, ao longo dessa palestra, tentar desmistificar um pouco essa ideia. Mas antes de entrar nessa desmistificação em si, eu vou dar aqui aos colegas que têm outras especialidades, que não são cardiologistas e, portanto, não têm a menor obrigação de saber nada de eletrocardiograma, alguns conceitos básicos para a gente poder entender os conceitos relacionados à arritmia que a hidroxicloroquina ou que a combinação fazem. Então, aqui em A, por exemplo, a gente vê o esquema de um eletro que seria normal. Eu vejo um triângulo, como se fosse uma pirâmide, que eu chamo de complexo QRS, que reflete a despolarização dos ventrículos, seguido de uma onda T, que é uma corcova, que reflete a repolarização dos ventrículos. Algumas medicações, entre elas a hidroxicloroquina e a azitromicina, aumentam esse intervalo, como mostrado aqui em B. E esse aumento pode ser trigger para uma arritmia ventricular que pode matar, chamada torsade de Pointes ou uma taquicardia ventricular polimórfica. No entanto, a gente precisa saber se essa base teórica ela tem fundamento na realidade. Será que realmente essas medicações, a hidroxicloroquina e a azitromicina, elas aumentam o risco de arritmia? Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer é olhar a bula da hidroxicloroquina. Olha só, a própria bula da hidroxicloroquina coloca o prolongamento do intervalo QT em pacientes com fatores de risco específicos, mas que ela também não diz quais, como sendo possíveis causas de arritmia, torsade de Pointes e taquicardia ventricular. Mas percebam que a própria bula reconhece que a incidência é desconhecida. Baseado nisso, eu fui tentar procurar dados na literatura que me gerassem números, para a gente poder entender a magnitude desse efeito. O quanto essa combinação de medicações realmente aumenta a chance do aumento do intervalo QT e do aumento das arritmias ventriculares. E para responder essa pergunta, eu achei esse elegante trabalho. É um trabalho americano, realizado na Yale School of Public Health, por um grupo que fez uma pesquisa bastante interessante. Eles analisaram dados do FDA. O FDA é a instituição americana que regula tudo que tem relação com medicamentos nos Estados Unidos. O que é efetivo, para qual tipo de doença essa medicação é efetiva, essa medicação gera efeitos colaterais, quais são os efeitos colaterais. Então, é um sistema, na verdade, é uma instituição que regula essa parte de medicamentos. E por ser uma instituição que tem muitos dados, esses dados são organizados. E existe um banco de dados chamado FAERS. O banco de dados FAERS surgiu em 1968 e ele existe até hoje. E os pesquisadores desse estudo foram nesse banco para procurar os pacientes que usavam hidroxicloroquina e azitromicina.
eles acharam cerca de 300 mil pacientes que faziam uso de uma medicação ou da outra. Bom, abrindo um parênteses, uma coisa que eu achei bacana, na mesma publicação existe uma citação que está grifada aqui em amarela, que diz o seguinte: a coadministração dessas medicações, ou seja, da hidroxicloroquina e da azitromicina, tem um risco aditivo de prolongamento do intervalo QT, e esse risco não é multiplicativo. E exatamente baseado nessa premissa, os pesquisadores eles tentaram estimar numericamente que risco seria esse. E aí, lembra que eu falei que existiam 300 mil pacientes que usavam ou hidroxicloroquina ou azitromicina? Então, esses mesmos pacientes tiveram, os que usavam hidroxicloroquina, 57 tiveram relatos de ter torsado Epuan, com 10 mortes desses 57, e os pacientes que usavam azitromicina, 37 tiveram torsado Epuan, com 2 mortes. Vejam que em 300 mil pacientes nós tivemos menos de 100 casos de arritmias graves, né? E 12 mortes em 300 mil pacientes relacionadas a essas medicações. No entanto, os autores ainda foram, entre aspas, bonzinhos. Eles consideraram que esse banco de dados estava subnotificado. Então, eles pegaram o risco da hidroxicloroquina, somaram o risco da azitromicina e ainda multiplicaram por 2, meio que dizendo assim, olha só, vamos supor que para cada paciente que está nesse banco de dados, tem um outro paciente que foi subnotificado, ou seja, que ninguém colocou nesse banco de dados e que também usava hidroxicloroquina e azitromicina. Mesmo assim, eles chegaram a uma prevalência de torsado Epuan de 47 por 100 mil usuários da combinação, o que dá um risco de 0,047%. Se a gente for falar em morte, esse risco ainda é menor, 8 por 100 mil usuários, o que dá um cálculo de 0,008%. Bom, será que esse risco é um risco aumentado? Será que esse risco é um risco grande? A melhor forma da gente poder dizer isso é comparando o risco com efeitos graves de outras medicações. Deixei aqui em cima, em cinza, aqueles riscos que eu tinha citado anteriormente. 0,05 para torsado Epuan, quando você usa hidroxicloroquina com combinação com azitromicina, e 0,008% é o risco de morte com o uso da mesma combinação. E olha que interessante. Se a gente olhar, por exemplo, o Vonal, uma medicação usualmente prescrita para enjoo, né, cujo princípio ativo é a andacetrona, ela tem efeitos colaterais graves, como convulsão, e mesmo efeitos cardíacos, como batimentos do coração irregulares, ou seja, arritmias, dor no peito, diminuição de batimentos do coração, numa incidência maior do que a incidência da combinação hidroxicloroquina e azitromicina. No mínimo, ela tem reações alérgicas graves, como eu mostro aqui, numa incidência parecida. Portanto, o Vonal seria tão arriscado quanto a hidroxicloroquina e a azitromicina. E, no entanto, a gente prescreve ele sem se preocupar em absolutamente com nenhum desses aspectos. Se eu não te convenci ainda, vamos olhar a aspirina. A aspirina aqui, tem reações muito raras, 1 para 100 mil, ou seja, 1 para 10 mil, ou seja, 10 para 100 mil. Um risco parecido com morte por TV polimórfica é o risco que ela faz também broncoespasmo, ou seja, o pulmão fechar grave e o indivíduo pode morrer disso aqui. É o risco que faz anafilaxia, que é uma reação alérgica grave que pode levar à morte. Síndrome de Stevens-Johnson, que é uma reação alérgica grave. Trombocitopenia, que é a diminuição do número das plaquetas, que pode levar a sangramentos graves. Portanto, também, no mínimo, eu posso dizer que as reações muito raras à aspirina são equivalentes em termos de números à combinação hidroxicloroquina e azitromicina, e mais uma vez a gente prescreve a aspirina sem se preocupar muito com essas reações pela sua raridade. Por último, uma coisa bastante interessante aqui é a própria alergia à comida. Olha só, existe um estudo
uma análise multicêntrica, uma meta-análise, na verdade, que comparou o risco de diversos locais dos Estados Unidos das crianças desenvolverem alergia alimentar com indicação de internação hospitalar. Olha aqui o caso do amendoim, por exemplo. Existem lugares dos Estados Unidos que esse risco chega até 0,8%, ou seja, 0,8 ou 8 a cada 1.000 crianças em alguns estados internam por alergias graves ao amendoim. E mesmo assim, elas continuam comendo amendoim. Eu estou falando isso num tom, obviamente, de uma certa brincadeira, descontração, mas isso é sério. Isso prova que a magnitude dos efeitos colaterais da combinação hidroxicloroquina e azitromicina, ela não é uma magnitude alta. E os efeitos colaterais mais graves são comparáveis a medicações ou até mesmo alimentos que usualmente nós usamos no nosso dia a dia. Bom, ok. Então até aqui eu provei para você que cronicamente em pacientes ambulatoriais, estáveis, que estavam nesse banco de dados, que a combinação hidroxicloroquina e azitromicina não aumenta tanto assim a chance de se fazer uma arritmia grave. Mas você pode me perguntar assim, bom, o COVID é uma doença nova. A gente não pode transpor os dados de pacientes ambulatoriais para o contexto de uma doença nova. Ok, eu aceito esse argumento e fui correr atrás de algumas informações também. E achei esse estudo interessante, esse sim, feito no Canadá, que é a análise do intervalo QT em pacientes com COVID-19 tratados com hidroxicloroquina e azitromicina. Os médicos e responsáveis científicos por um hospital canadense, citado no slide anterior, revisaram 87 pacientes internados, portanto, pacientes graves, né? Se eles estão internados, a gente imagina que eles estejam graves. Esses pacientes, eles inclusive tinham um percentual que estavam em CTI, intubados. E eles começaram a fazer hidroxicloroquina e azitromicina e no quarto dia analisaram o eletrocardiograma e compararam com o eletrobasal feito na admissão hospitalar. E o que eles acharam? Acharam que apenas 11% dos pacientes evoluíam com um QT acima de 500 milissegundos, que para nós arritmologistas é a zona de alarme onde uma arritmia pode acontecer. Mas mesmo esses 11% não tiveram evolução para nenhuma arritmia, ok? Então, mesmo em pacientes graves, internados, alguns intubados, usaram hidroxicloroquina e azitromicina e não tiveram arritmias graves detectadas. E aí, eu espero uma terceira pergunta. Guilherme, você me mostrou que a hidroxicloroquina e a azitromicina não é arriscada em pacientes ambulatoriais, mas é utilizada para outras doenças. Você mostrou que talvez ela não seja também uma combinação extremamente tóxica para pacientes internados. Mas a gente não usa essa medicação já para pacientes internados. Todo mundo sabe, e existe uma corrente forte que prega isso, que a maior indicação da combinação é na fase inicial da doença, onde os pacientes ainda não tiveram que ir ao hospital, exatamente porque parece que essa combinação diminui a gravidade da doença e a necessidade de internação hospitalar. Será que nesses pacientes ambulatoriais também há um risco de arritmia, ou será que esse risco é baixo, como nos outros cenários? E aí entra o meu serviço aqui no Rio de Janeiro. A gente aqui no Rio de Janeiro é capaz de pegar os pacientes que tomam hidroxicloroquina e azitromicina, entregar para ele um monitor cardíaco e monitorizar esses pacientes na casa deles, através de uma central, onde a gente recebe os dados do eletrocardiograma pela internet. E nesse sentido, eu consigo fazer uma análise dinâmica, em tempo real, do intervalo QT. Eu vou mostrar aqui para vocês um vídeo que exemplifica isso que eu estou falando.
Monitorização remota domiciliar do intervalo QT em tempos de Covid-19. A empresa SciPec de monitorização cardíaca prolongada disponibiliza uma modalidade de monitorização remota para pacientes com necessidade de acompanhamento do intervalo QT. Utilizamos o sistema WebLooper, com monitorização e transmissão do sinal por via internet, através de um chip telefônico. O aparelho é enviado ao paciente através de um serviço de entrega domiciliar. Ele recebe o aparelho e as baterias, as orientações de colocação e troca diária dos eletrodos. Se necessário, uma videoconferência é feita com o paciente e seus familiares. Além disso, é entregue ao paciente um kit para degermação, para posterior reenvio do sistema à empresa. A monitorização é feita em tempo real e o intervalo QT é medido diversas vezes ao dia, por 1, 2, 3 ou quantos dias o médico assistente achar necessário. As informações diárias são enviadas ao médico assistente e as decisões são tomadas pelo mesmo. Ao término da monitorização, o paciente faz a devolução do sistema pelo mesmo serviço de entrega domiciliar. Portanto, gente, aqui a gente tem feito um trabalho de monitorizar os pacientes em casa e dinamicamente medir o intervalo QT, saber se isso aumenta e se isso gera arritmia. Eu mostrei para vocês o lado do paciente, o lado em que o cliente, vamos dizer assim, recebe o aparelho, mas agora, para vocês, colegas médicos, eu vou mostrar o outro lado. Vou mostrar o lado de nós que olhamos, né, através de um sistema, os dados desses pacientes. Prestem atenção nesse vídeo. Bom, agora que vocês já viram como um paciente faz para receber na sua casa o seu monitor cardíaco, ou seja, para ele receber o serviço de telemetria, eu vou mostrar como a gente faz aqui do outro lado, como é que a gente faz para medir o intervalo QT, e eu tenho certeza que vocês vão ficar surpreendidos com a qualidade do serviço. Então vamos lá. Em primeiro lugar, a gente usa um sistema que você coloca o seu login e uma senha num site e tem acesso de qualquer lugar do Brasil, de qualquer computador, através da internet, você tem acesso aos dados eletrocardiográficos do paciente. Então eu entrei aqui e eu escolhi aqui em monitoramentos um paciente, por exemplo, que a gente está monitorizando agora, e que por acaso esse paciente tem realmente um QT mais longo, mas por a gente estar monitorizando e ele estar melhorando com o uso de doxicloroquina e azitromicina, a gente manteve a monitorização. Então, aqui no dia 17, 18, 19, 20, 21, hoje é o último dia de doxicloroquina dele. Vou entrar aqui no dia, vocês começam a ver os traçados, né, desse dia. Então vamos aqui escolher um traçado aleatoriamente, vamos escolher esse traçado aqui, por exemplo, para a gente medir o QT, né? Então existe uma sequência de medições. Primeiro eu vou aqui medir a onda P, o intervalo PR, o complexo QRS, vou medir o intervalo QT, mais ou menos o final da onda T por aqui, e vou medir os 3 RRs consecutivos. Repara que ele já me dá aqui frequência cardíaca, enfim. Mas o mais importante é um QT corrigido de 480. Como eu falei, é um paciente que tem um QT um pouco mais longo, mas está conseguindo completar os 5 dias de tratamento, porque apesar de o QT estar maior, ele está estável. Então essa aqui é a forma com que nós, médicos, monitorizamos os pacientes, fazemos, tá bom? Bom, e esse caso que eu falei especificamente é um caso interessante, porque é um paciente com intervalo QT aumentado, mas que melhorou muito com o uso de doxicloroquina e azitromicina. Como a gente está monitorizando e vendo que, apesar de aumentado, o QT está estável, a gente foi mantendo a medicação e conseguiu dar conforto e melhora a esse paciente específico. Mas além de dar um conforto, uma melhora, uma segurança individual aos pacientes, a gente foi capaz, está sendo capaz de gerar dados.
Então, se a gente está monitorizando os pacientes, se a gente tem os dados dessas monitorizações, a gente tem submetido trabalhos, né? E a gente está esperando, por exemplo, a Conep responder a algumas dessas publicações que já enviamos. Mas vou mostrar um resultado preliminar de uma delas. Tá? Até o presente momento em que eu fiz esses slides, a gente tinha 57 pacientes com monitorização domiciliar em uso de hidroxicloroquina e azitromicina. Todos os pacientes, 100% dos pacientes, tiveram aumento de QT. Portanto, é indiscutível. A hidroxicloroquina e a azitromicina, elas aumentam o QT. Mas apenas 12% atingiram a zona de atenção, que é quando o QT passa de 480 milissegundos, e apenas 5% atingiram a zona de suspensão, que é quando o QT passa de 500 milissegundos. E, assim como no estudo dos pacientes mais graves, nós não tivemos arritmia nenhuma. Nenhuma arritmia. Nesse sentido, eu termino falando que a gente precisa confiar na segurança da combinação hidroxicloroquina-azitromicina. Eu mostrei para vocês, com dados estatísticos, que a chance dessa combinação dar algum evento cardíaco adverso é pequena, tanto nos cenários de uso crônico para outras doenças que não COVID, quanto para pacientes internados e pacientes ambulatoriais, como eu mostrei agora. Muito obrigado, eu estou à disposição através de redes sociais para qualquer dúvida ou esclarecimento. Um grande abraço e uma boa noite a todos.